Vamos então, neste segundo vídeo, falar um bocadinho sobre o processamento de fins de contrato. Em relação aos processamentos, temos também aqui que explicar que o processamento é realmente uma operação principal da aplicação de recursos humanos. Portanto, tudo que fazemos a nível dos recursos humanos vai terminar eventualmente nos processamentos. Deste modo, para que os processamentos possam ser realizados com exatidão, temos que ter os dados relativos a cada funcionário devem estar previamente introduzidos e bem configurados. Assim, além da informação contida na ficha, deverão ser introduzidas por período todas as alterações que poderão originar uma modificação do vencimento. Isto no caso das horas extras, das faltas, novas remunerações ou novos descontos, ausências temporárias ou prolongadas, utilizando para este efeito a opção de alterações mensais, onde nós poderemos fazer a inserção destes dados, que juntamente com as configurações default que é a ficha do funcionário, então nós vamos ter o processamento efetuado com exatidão. Há aqui algumas considerações importantes que nós também temos que levar ainda em conta. Para realizar o processamento, poderemos optar pela via em lote ou via individual. A via em lote permite processar todos os funcionários ou um grupo que corresponda às restrições definidas que nós possamos fazer no momento em que vamos processar. A via individual processa apenas um funcionário, facultando a visão e edição do resultado de processamento desse mesmo funcionário, de uma maneira individual. Em inúmeros setores de atividade é praticado um tipo de processamento que não mensal. O mensal provavelmente será aquele que será mais utilizado pelas empresas, mas acontece que há sempre exceções. Esta situação implica assim uma existência de mais de um processamento por mês. Com efeito, é possível indicar um funcionário ou indicar funcionário a funcionário que o seu processamento de vencimento se faz ao mês, à semana, à quinzena ou outro tipo de período definido pelo utilizador. Os recursos humanos permitem realizar para cada funcionário os seguintes tipos de processamento. Portanto, processamento de vencimento, o processamento de subsídio de férias, processamento de subsídio de Natal, processamento de fim de contrato, que é no qual nós estamos agora a ver especificamente, e o processamento de extraordinário. O programa controla quais os processamentos realizados em lote e quais os realizados individualmente. Controla ainda, para cada processamento, quais os movimentos normais e quais os que tiveram origem numa alteração mensal. No caso de pretendermos alterar o tipo de período de um funcionário a meio do ano, apenas o podemos fazer quando tivermos processado o mês fiscal em questão na totalidade. Este constrangimento deve-se a possíveis acertos no cálculo do IRT dentro do mesmo mês fiscal. Portanto, temos de ter algum cuidado em relação a isso. Vamos então ver como é que efetuamos um processamento a nível individual. Mas antes disso, provavelmente poderíamos aqui ver algumas parametrizações definidas na ficha do funcionário que seriam provavelmente importantes antes de o fazermos. Então, convém nós termos sempre tudo bem configurado e a nível do funcionário também. Vamos ver aqui, por exemplo, este funcionário, 001. Ok. Então, coisas importantes que nós temos que ver a nível de, antes de efetuarmos o processamento. No tabulador de processamento, temos de ter em atenção se existe colocado um instrumento de trabalho para o funcionário. E para além disso, temos também que dar uma vista de olhos, ou convém dar uma vista de olhos, então, aqui no instrumento de regulamentação do trabalho. Há aqui, nomeadamente, aqui nesta tabela onde nós configuramos todas as situações que têm a ver, onde nós fazemos as configurações, quais são as regulações que entram para o cálculo do salário-hora, a nível das férias, o número de dias para cálculo do valor dia,
uma série de situações que nós podemos aqui configurar. A nível dos contratos de trabalho, isto é super importante para o cálculo do processamento de fins de contratos. Portanto, se vai no fim do contrato vai calcular indenizações feitas por férias não usadas, por profissionais de mês de férias. Aliás, já falamos no primeiro filme, falamos sobre estas situações e qual é a forma a utilizar, qual é o motivo do fim do contrato por default, qual é, se considera frações de forma profissional ou apenas meses completos. Pronto, já focamos um bocado isto na aula anterior, mas é aqui onde isto tudo está configurado. Onde nós podemos, inclusive, colocar e configurar a antiguidade, onde nós podemos pôr as faltas injustificadas, enfim, uma série de configurações que nós deveremos ter que sempre bem configurado. Após verificarmos que realmente o funcionário, portanto, tem um instrumento de trabalho inserido, que é super importante para depois calcular bem os processamentos, temos que também verificar no tabulador contrato, verificar o tipo de contrato em que ele tem e depois também se a data de fim de contrato está inserida, se houve entrega do aviso prévio ou não, qual é a data de emissão. Este funcionário, por exemplo, devido ao tipo de contrato que tem, só deveria ter aqui 31/12/2021, mas alguém lhe disse que ele queria ser demitido no mês de junho, ok, mas manualmente, também já vimos que podemos fazer automaticamente, manualmente eu poderia dizer que a entrega do aviso prévio poderia, por exemplo, ser hoje, colocava aqui, mas eu não vou colocar para depois vermos mais à frente aqui um pormenor. Pronto, portanto, este funcionário tem aqui que a data de emissão será efetuada neste mês. Provavelmente poderemos vir aqui ao contexto, ver o extrato de funcionário e verificar desde o início do ano, atualizar e verificar então se ele tem os meses todos processados para trás. Ele tem, portanto, até ao mês 5, ao mês de maio, portanto falta o mês de junho. É importante também perceber que nós temos que ter sempre os meses processados antes do fim do processamento dos fins de contrato. Ou seja, se eu não tivesse o mês 5, não poderia processar no mês 6 o processamento de fins de contrato. Teria que efetuar antes disso o processamento do mês 05. Também, nós não podemos abrir meses para trás, por exemplo, não posso vir aqui abrir o mês 3, eu tenho que os abrir, portanto, sequencialmente. Primeiro o 5, depois o 4 e depois o 3. Posso fazer a anulação deles, mas sempre em ordem decrescente. Ok, portanto, verificamos que realmente para este funcionário temos até ao mês 5 tudo processado e então podemos fazer ou exemplificar aqui um processamento a nível individual. Há várias maneiras de o fazer, uma delas é estando na ficha do funcionário, portanto selecionarmos um menu contexto e escolhermos processamento individual. Ao escolhermos processamento individual, ele leva-nos então ao ecrã de processamento e está-nos a indicar o mês a seguir ao último processado, que neste caso o último processado foi maio, então estamos a ver junho. Automaticamente ele está também a fazer o processamento do vencimento, mas nós podemos fazer processamentos do vencimento, subsídio de férias, subsídio de Natal, fins de contrato e extraordinário, como eu já falei anteriormente. Logicamente, nós aqui não queremos fazer o vencimento, mas sim queremos fazer o processamento de fim de contrato. Então, selecionamos fim de contrato e vamos fazer o atualizar. E o que é que aconteceu agora aqui? Aconteceu que ele foi verificar, mediante todas aquelas configurações que nós já temos vindo a falar, foi verificar que remunerações é que ele tinha direito e que descontos é que estavam, portanto, abrangidos em relação a essas indenizações. Reparem
que ele foi, além do vencimento do mês de junho, que ele tinha direito, ele foi também processar de subsídio de alimentação desse próprio mês e o prémio de produção. Para além disso, portanto, para além das remunerações existentes no próprio mês a que o funcionário tinha direito e que estavam configuradas para serem processadas, ele foi também fazer o cálculo dos proporcionais. Ou seja, reparem, temos aqui o proporcional do mês de férias, proporcional de subsídio de férias, proporcional de subsídio de Natal e temos também, para além das proporcionais, as indemnizações. Reparem aqui, indemnização por despedimento, indemnização por férias não gozadas, indemnização por falta de aviso prévio. Reparem que eu não tinha colocado ou selecionado uma data de aviso prévio, daí que ele reparou que a empresa não avisou, então está a penalizar com uma indemnização a favor do funcionário por não ter enviado o aviso prévio ao funcionário. Indemnização por pagamento de salários de fim de contrato e também as compensações. Portanto, proporcionais, indemnizações e compensações. Portanto, tudo que estiver bem configurado vai cair aqui no processamento de fins de contrato. Se as configurações estiverem corretas, posso-vos garantir que isto vai sempre bater direito. Por baixo temos então os descontos inerentes a todas estas remunerações que nós temos aqui em cima. Vamos só verificar que se eu colocar, portanto, uma data no aviso prévio, que eu não vou gravar agora, vamos verificar que esta R38, que a indemnização por falta de aviso prévio, não deverá aparecer. Ok, vamos então cancelar. Vamos colocar aqui uma data, que poderá ser a data de hoje, e vamos gravar. Quando fazemos isto, automaticamente ele está a gravar também no histórico contratual do funcionário, numa tabela própria para isso, todas estas informações. Ok, reparem que agora já temos aqui, também temos aqui com o motivo da saída de despedimento, por qualquer motivo, ok, nós aqui selecionamos, isto foi uma configuração manual, ok, para além deste funcionário, neste exemplo temos um outro funcionário com este tipo de situação, e vamos então agora, na mesma, verificar processamento individual, fim de contrato, e vamos atualizar. E vamos reparar que já não está cá, portanto, a indemnização por falta de aviso prévio. Isto porquê? Porque a empresa enviou o aviso prévio dentro da data em que o deveria ter enviado. Ok, então eu não vou gravar, mas agora bastaria só gravar e depois poderíamos emitir o recibo, portanto, do processamento e guardar o processamento. Neste momento eu não vou gravar, ficou como só simulado, e vamos ver agora outra maneira, como é que eu o posso fazer sem ser de maneira individual. Isto, além de eu colocar aqui os dados manualmente, fiz também o processamento individual, mas existe uma outra maneira de eu fazer estas coisas. Vamos fazer aqui um processamento em lote. Portanto, aqui no menu, na gestão contratual, nós temos, que já vimos no filme anterior, a possibilidade de fazer as renovações para emitir o aviso prévio para os funcionários. Mas antes disso, vamos aqui aos fins de contrato. Portanto, é nesta opção que, quando eu quero fazer o processamento para mais do que um funcionário, é este ecrã que eu utilizo. Ok, então vamos lá. Tenho aqui o período. Este período, portanto, nós podemos definir os períodos que quisermos, e se eu vier aqui a este período, se for verificar, portanto, ele está-me a dizer para o ano 2021 quais são, neste caso o período era um período mensal, como eu posso ter vários tipos de período, como eu também já falei atrás, e para este período então eu estou a dizer aqui quais são as datas a nível mensal e também quais são os dias que cada mês tem. É por aqui que ele depois consegue saber qual é os dias de processamento para cada mês. Ok, vamos então, eu aqui poderia fazer aqui algumas restrições, poderia dizer que só queria fazer isto para um determinado departamento, para uma determinada categoria, para um determinado estabelecimento, ou escolhendo alguns funcionários em específico.
Mas eu não vou pôr restrição absolutamente nenhuma e vou então fazer o atualizar. Reparem que quando eu faço o atualizar, ele vai estar a fazer e só me aparecem neste momento aqui 2 funcionários. Aparece-me o funcionário 001, que já foi aquele que nós simulamos o processamento individual, mas que nós chegamos a gravar, e o F001. Portanto, só me aparecem estes 2 funcionários pela razão de que eles já têm data de entrega de aviso prévio e têm o aviso prévio que supostamente entrega. E tem a data de saída, também se repararem, a 30/6/2021. Além da data de admissão, portanto, além da antiguidade, além das renovações efetuadas, no caso de existirem, além também do vínculo contratual que existe, o tipo de contrato, enfim, o número de indemnização do despedimento e o total líquido a receber. Portanto, ele já nos dá esta informação e eu agora, aqui, são 2, mas poderiam ser mais, então eu é que vou selecionar ou não aqueles funcionários que eu quero fazer o processamento. E ao fazer o processamento, ele vai processar exatamente como quando eu fizer a nível individual. Vai verificar para cada um destes funcionários o que é que eles têm ou não configurado e, de acordo com essas configurações, ele vai fazer automaticamente o processamento para estes funcionários. Porquê que ele não fez para mais? Ainda não vamos gravar nada, não vamos fazer nada, vamos aqui. Portanto, 001 e F001. Vamos aqui à ficha dos funcionários e vamos perceber num outro funcionário, que não seja estes 2, por exemplo, aqui no A003, vamos perceber o porquê dele não fazer nada. Reparem, ele data de fim de contrato a 31/12/2021, portanto não está abrangido por aquela situação de fins do contrato. Para isso, eu teria que vir aqui manualmente avisar que a entrega do aviso prévio estava efetuado e colocar uma data de demissão para que ele pudesse efetuar isso. Agora, eu posso fazer isto manualmente ou posso fazer isto automaticamente. Ok, vamos então agora aqui à gestão contratual, vamos aqui à opção renovações e vamos então agora fazer aqui o atualizar. Reparem que não apareceu nada, porquê? Porque, como já também tinha explicado na aula anterior, temos de ter atenção aos dias que colocamos aqui. Vamos pôr aqui 365 dias e vamos fazer novamente atualizar. Reparem que não aparece o 001 nem o F001 porque já os configurei manualmente. Se eu quiser que eles apareçam, ainda posso fazer o seguinte, posso ir lá à ficha do funcionário, vamos fazer para o 001. Ok, só para ficar mais bem percebido. Ok, então eu vou, data de emissão eu não vou colocar, data de aviso de preço eu também não vou colocar e tenho que obrigatoriamente, como não coloco data de emissão, tenho que tirar o motivo de saída, porque se não tirar, se tentar gravar ele, provavelmente, ou se estiver tudo direito, vai-me dar erro. Exatamente, erro ao validar a informação introduzida, uma vez que indicou o motivo de saída, deve indicar a data de demissão correspondente. Ok, portanto, eu retirando isso, também tenho que retirar aqui, portanto, qual o motivo de saída que estava lá, tenho que retirar. E agora sim, ele eventualmente vai gravar. A data do fim do contrato estava para 30/6, portanto, retiramos o resto. A priori, se formos novamente às renovações e fizermos nos 360 dias e fizermos o atualizar, ele já irá mostrar o 001, porque já se enquadra, portanto, neste tipo de situação. O F001 continua a não aparecer, porque já está configurado, mas aqui o 01 continua a aparecer. Pronto, então agora aqui nós podemos então selecionar e emitir o aviso prévio, ou renovar, ou passar efetivo, como já tínhamos falado. Provavelmente aqui
poderemos selecioná-los todos de uma vez e então penso que está tudo selecionado. Não sei se este aqui não está. Penso que sim. E emitir aviso prévio. Se não vão ficar, depois logo vemos. Ok, portanto, vamos deixar ficar esta comunicação aqui, este mapa, só temos este, mas poderíamos ter mais, e vamos então gravar. Infelizmente aconteceu aqui um erro. Vamos verificar porque é que aconteceu aqui o erro. Vamos lá então verificar novamente, emitir aviso prévio e verificar se já deixa gravar. Estava a dar aquele erro porque eu sem querer coloquei aqui embaixo numa linha a branco, fiz também, selecionei e ele logicamente depois deu erro porque os campos estavam a nulo e ele ia dar esse tipo de erro. Ok, então ele fez a execução do aviso prévio para 9 funcionários e depois temos aqui as respectivas cartas, portanto, do aviso prévio para os funcionários. Se fizermos atualizar, reparem que já não temos cá nenhum. Eles poderiam ser feitos um a um ou então selecioná-los todos e fazê-los todos de uma vez. Portanto, se neste momento nós formos à ficha dos funcionários, vamos aqui ao 001, vamos verificar que no tabulador contrato ele já tem a entrega do aviso prévio em 6 de 6 de 2021. Portanto, automaticamente ele foi aos funcionários todos e colocou lá que foi feita a emissão do aviso prévio. Ok. Vamos novamente aqui às fichas do funcionários então e vamos colocar então lá, vamos ao 01 e vamos verificar que ele colocou também novamente então a data de entrega do aviso prévio. Portanto, agora só temos que dizer qual é a data de emissão que nós queremos. Ok, vamos pôr aqui 30/6 e qual é o motivo. Vamos dizer que é despedimento coletivo. Poderia ser um outro qualquer, só meramente para testes. Ok, vamos gravar. Eu não vou fazer isto para todos, vou apenas fazer para 2 ou 3 para nós fazermos depois o processamento. Isto depois é sempre igual, é sempre a mesma coisa. Ok? Dia 30 de junho e despedimento coletivo. Ok? Vamos gravar. Vamos só fazer mais este. E mais este. Ok. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ok. Se formos então agora gestão contratual, fins do contrato, se fosse, poderíamos ir fazer individualmente, as fichas neste momento desses 6 elementos estão todas bem configuradas. Mas nós queremos fazê-lo então para este período de junho. Atualizar. E ele vai buscar todos os funcionários cujas fichas estiverem bem preenchidas, tiverem pelo menos a data de emissão preenchida. Ok, então todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reparem que o F001 já estava, como eu vos tinha dito, portanto já estava com os dados configurados e então nós temos aqui toda esta informação. Sendo que ainda nos permite aqui alterar estes campos. Nós ainda podemos, sobre estes campos aqui, podemos alterar datas, podemos alterar a data de saída, enfim, todas estas situações, e podemos selecionar só os que quisermos. Neste caso vamos aceitar que são todos os 7 que estavam, 6 mais 1, que estavam configurados, todos os 7. Vamos então fazer o processamento de fins de contrato para todos eles. Ok, então vamos ver o que é que se passa aqui. O número total de funcionários a processar eram 7, o número de funcionários processados foram 2, o número de funcionários não processados devido a problemas foram 5. E então temos aqui quais são os erros para cada um dos funcionários. Isto é importante, que se acontecer na prática, se corresse tudo bem, portanto, iria dizer no processo processado seriam 7 e estaria efetuado. Vamos então ver individualmente o que é que se passou. Ok, então eu fui verificar porque é que estava a dar aquele erro e tinha uma justificação. Eu, sem querer, efetuei aqui uma renovação e depois, quando ele estava a fazer aqui o cálculo, ele nos funcionários, nas renovações, vinha aqui, portanto ele não ia fazer despedimentos com datas atrasadas em relação às reativações. Pronto, eu já fui alterar isso. Como é que eu fiz isso? Eu vim aqui na mesma ação contratual, histórico contratual, e para cada funcionário, agora vamos fazer aqui, não era isto que eu queria, não, para cada funcionário existia aqui mais uma linha com um R, portanto a dizer readmissão. E o que eu fiz foi e removi a linha, portanto, para esses funcionários, portanto ficando tudo direitinho e já permitindo fazer os fins de contrato. Vamos verificar se é verdade ou não. De junho vamos atualizar. Entretanto, eu selecionei aqui mais o F002 e o F03 e o DD02. Entretanto, reparem que as relações aqui já estão direitas, portanto não vamos alterar aqui e vamos então fazer o processar e verificar se são 9 registros, se ele os faz para todos ou se há algum que tem alguma situação que não permite fazer. Neste caso ainda foi bom ter dado este erro para nós percebermos que pode acontecer, e então nós temos que saber como resolver o problema. Pronto, neste caso era relativamente simples, eu fui lá e alterei, tinha a ver com o erro que eu efetuei. Ok. Estão, portanto, todos aqueles funcionários foi-lhes processado o fim de
de contrato, se nós formos agora à ficha de um deles, ok, o que é que está a acontecer? Está aqui a acontecer que não aparece nenhum funcionário e vai eventualmente porque eles são todos despedidos e nas listas provavelmente se eu carregar aqui em funcionários eles já aparecem. O que é que isto tem a ver com uma funcionalidade que a Primavera tem, que é eu posso definir várias listas e depois dizer qual é a lista default e nessas listas eu posso dizer, olha, eu só quero ver funcionários que estão ativos, os inativos, aqueles que já não fazem parte da empresa, ou foram despedidos, ou demitidos, qualquer situação, então não me apareças com eles. Neste caso, aqui é que está por defeito é esta. Se eu for chegar a esta lista e selecionar, ele não me apresenta nada, precisamente porque essa lista está configurada para aparecer só os funcionários ativos. Se eu selecionar funcionários, ele já me vai buscar todos, está assim configurado, isso poderá tema para outra aula, em que eu vos posso mostrar como é que se trabalha com as listas e se configuram. E ele, então, aqui só está-me já a ir buscar todos, porque não tem nenhum filtro a condicionar. Vamos ver um qualquer, não importa, pode ser aqui mesmo este. Se nós agora formos aqui ao tabuleiro de contrato, reparem que ele já tem toda esta situação, mas o que nos interessa aqui é verificar aqui na informação profissional, reparem que a situação profissional dele foi despedido. Ok? Portanto, mudou para um funcionário despedido. Isto depende da situação que nós colocarmos quando fazemos a cessação do contrato. Ok? Se eu quiser ir aqui ao contexto para ir ver aqui o extrato deste funcionário, reparem que ele já tem cá o mês 6 processado. Ok? Poderemos também aqui verificar, se eu quiser ir ver aqui no processamento individual e eu quiser ir verificar, ele está a pôr o mês de julho, seria o mês seguinte, também. Vamos aqui verificar o que é que ele fez no mês de junho. Ok, então ele cá está, portanto, foi de acordo com as configurações que estavam para este funcionário, foi, se eu chegar aqui também ao fim de contrato, atualizar dados, ele vai mostrar a mesma coisa, porque realmente aquele recibo é o recibo que já está efetuado para aquele mês, não é? E então temos aqui as indemnizações, os proporcionais, as compensações, pronto, tudo depende conforme está configurada a ficha do funcionário, também está configurada os instrumentos de regulamentação do trabalho que tem na ficha do funcionário, enfim, todas aquelas organizações que nós temos falado anteriormente. E pronto, eu penso que isto será muito genericamente acerca dos procedimentos de fins de contrato, será necessário, agora é só uma questão de testar, de fazer exemplos. Aqui, como nós vimos, nós podemos fazer essencialmente isto que tem a ver com as configurações, principalmente com isso. Depois podemos fazer funcionário a funcionário, podemos fazer em lote, podemos utilizar aqui vários utilitários para nos ajudarem na emissão dos avisos prévios, na colocação da data de todos aqueles funcionários, porque ele faz-nos, neste caso aqui é um exemplo, mas ele vai-nos buscar, mensalmente nós podemos fazer essa pesquisa. Aliás, penso que existe aqui até na ficha dos funcionários uma lista que diz alertas de fim de contrato. Esta lista aqui não aparece nada porque já está tudo, mas se nós selecionarmos esta lista, ele iria nos mostrar aqui os funcionários que estariam em fim de contrato. Existem aqui várias maneiras que nos podem ajudar a nós percebermos como é que podemos fazer esta situação. O processamento de fins de contrato não é complicado, tem simplesmente que estar bem configurado. Após isso, configurado uma única vez, estando tudo direitinho, só temos que ter cuidado com a ficha dos funcionários e ter, principalmente aqui
no tabulador do contrato de trabalho termos a situação atual bem configurada e também verificarmos que aqui, portanto, tem instrumento de trabalho está bem configurado. Embora tenha depois as outras configurações, mas se elas estiverem bem efetuadas, a nossa única validação é mesmo o tabulador de contrato, onde nós temos que verificar todas estas situações. Isto estando direito vai sempre correr bem. Espero ter ajudado e até à próxima.